Você acompanha agora podcast Competência. Minas Farma, 3 lojas. 8 de abril, Mário Andreazzi, Carmindo de Campos. 3057-3200. Instituto Machado de Odontologia. 65-3623-6066. Class Tapetes e Couro. 99809-0078. Doutora Mariana Barros, médica dermatologista. 659-9924-3758. Tudo bem, gente? Chegando com o nosso podcast Competência, hoje, terça-feira. Lembrando que a gente tem podcast 2 vezes por semana. Na segunda-feira, no programa Janinese, o nosso podcast. E terça-feira também. A única diferença é que na terça-feira nós temos nesse horário das 21 às 22 horas. Mas a nossa transmissão é feita pela TV Mato Grosso 27.1, que, aliás, reprisa para vocês este programa no sábado às 22 horas, no YouTube, no Instagram e no Facebook, tá bom? Já quero aproveitar e mandar um beijo pro pessoal lá de Sinop, que nós teremos aí a nossa segunda edição do Wine Day, né? É uma jornada aí no mundo dos vinhos, né? Vai ser agora em agosto, dia 24 e 25, Lucas, ou 23 e 24? 23 e 24, em agosto, nós teremos, né, mais uma turma lá em Sinop. Eu estou lembrando também, porque eu sei que o Ederson gosta de vinho hoje, que ele está comportado aqui, não vai tomar, que é o nosso convidado. Então, o pessoal de Sinop, Sorriso, Lucas, Mutum, que queira fazer o curso, ó, já vai garantindo a sua vaga. Turma 23 e 24 lá em Sinop, tá? Num novo espaço que vai inaugurar, e vai inaugurar com a gente um espaço incrível, que é a Vila... Depois eu conto para vocês, que agora de cabeça deu branco aqui no Tico e o Teco, tá? Mas vai ser espetacular aí, né, o nosso curso. Daqui a um pouquinho eu falo mais detalhes para vocês e com quem vocês podem falar também para estar garantindo a sua matrícula e a sua vaga, porque as vagas são bem limitadas, porque o espaço é menor. Não vai ser mais na Uniaselv, que era uma sala bem ampla, né, que a gente podia atender até 30 pessoas, mas nessas vagas são mais enxutinhas, então já vai pensando aí. E o nosso convidado de hoje, a gente tem uma história fantástica de vida, de garra, de disposição, sabe, realmente de empreendedorismo, de empresário sério. Eu estou falando, gente, do Ederson Han, que eu estou falando da Bom Te Ver Móveis. Tudo bem, Ederson? É isso mesmo, Jane. Que obrigado bom, né? Pelo convite. É uma alegria estar aqui com você. Prazer é meu, viu? E poder contar um pouco mais. Eu conheço partes dessa história, né, da sua história como empresário, e que é louvável. Eu sei que vocês têm uma empresa bem familiar aí, que também tem seu irmão, tem sobrinho que trabalha junto, né? Tem, mas você sempre, né, envolvido, e a gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouco desse sonho. Mas primeiro deixa eu entender quem que é o Ederson Han. É Han mesmo que fala? Como que pronuncia o seu sobrenome? Né? Alemão. Eu nasci, Jane, no Paraná. Meu pai é gaúcho, minha mãe é catarinense, e eu nasci no Paraná. Então, meu pai, o meu bisavô era alemão e é Han, né? Han. H-A-H-N, né? Então, é um sobrenome alemão. Eu falo assim que eu sou mais cuiabano que os cuiabanos de 40, porque eu já vou fazer 46, né? Em breve. Então, assim, já é uma longa história. Você veio pra cá Grosso, criança? Né? Bebezinho, um ano e pouquinho, então, a gente veio pra cá, né? Foi aquela época que veio muita gente do oeste do Paraná para ali colonizar aquelas regiões de Sorriso, Sinop, Nova Mutum. Meu pai trabalhava com ônibus, uma empresa de ônibus que trazia esses imigrantes lá do sul para cá. Né? Meu pai trabalhava de ônibus e a gente veio morar em Cuiabá. Legal! Como muita gente, né? Eu sou dessa mesma safra aí de pessoas, há 40 e tantos anos no Mato Grosso, e vai ficando, e veio, né, esse pessoal do sul. Eu achei que você tivesse nascido aqui, juro pra você. Então, muitas pessoas pensam que a gente nasceu aqui. Só nasci lá. Eu de alma, de coração, eu amo, sou apaixonado. A gente tem
parentes lá, mas a nossa vida, nossas raízes estão todas aqui no Mato Grosso, né? E aí você trouxe o sangue alemão para cá? Sim, eu acabei de falar um pouco antes aqui que o meu bisavô alemão com uma índia, né? Eulina Rita Gonçalves, né? Minha bisavó de Indinha. Viveu até 106 anos. 106 anos? Sim. Caraca, que coisa boa! E a minha avó ainda é viva, tá lá no oeste do Paraná, uma cidadezinha. Eu nasci em Medianeira. E a minha avó é viva, vai fazer agora em fevereiro, ela faz 99. Ela tá com 98. São bem longevos, né? Sim, a família... Quem sabe chega lá também, né? Amém, assim seja. Diz que já nasceu o povo dos 150 anos, que sejamos nós, né? A família do meu pai é de 14 irmãos. Todos, meu pai tem 72, mas todas nessa safrinha aí de 70 a 80, né? E ele só perdeu um irmão. Só um dos 14 tem 13, né? Que legal. A família vive bastante, E sua mãe? A minha mãe é de Santa Catarina, do Paraná. Bride. Também veio jovem, com 2 crianças no colo, né? Porque eu e meu irmão, nós somos gêmeos, 2 bebezinhos, né? Em Carol, Mato Grosso. Isso lá em 1981, né? Imagina. Foi ontem, gente. Foi ontem. Foi um desafio, né? É um desafio. Eu não sei se as meninas de hoje, né? Porque assim a gente pensa, né? 2 crianças pequenininhas de colo, você ir para outro estado, né? As pessoas tinham mais coragem, mais né? Mais coragem, sim. Apesar de que hoje você vê também... Um amigo meu falou essa semana agora pra gente, por que você não abre um negócio no Pará? Eu falei, cara, eu não tenho mais coragem. Ele falou, mas você... É jovem. Eu falei, tudo bem, eu sou jovem, mas assim, ó, o pique para você sair daqui e ir lá em outro estado, talvez falta isso que tinha antigamente, os pais, os avós da gente, né? As pessoas parece que tinham mais coragem mesmo, né? Sei lá, mas as pessoas, o europeu, o filho, nós que somos... que temos aí o pé na Europa também, com avós, bisavós, pais, muitos que nasceram na Europa. Parece que esse espírito pioneiro estava mais enraigado, né? Estava mais nas pessoas. Sim, e hoje as pessoas estão mais acomodadas, tipo, não, eu vou ter trabalho, tá tão bom aqui, né? Sim. Isso é uma pena. É uma pena. É verdade. Porque, né, apesar que eu sempre falo para a juventude aí que eu tenho vários amigos colaboradores e eu já tive a experiência de morar fora do Mato Grosso. Eu falo, o Brasil cabe aqui na sua mãozinha. Você que é jovem, vai aonde a oportunidade está, porque está aqui à tarde você está ali com o avião. Eu tive essa experiência, né? Meu primeiro emprego aqui em Cuiabá, eu tive outros pequenininhos, mas assim, o mais relevante, o que durou mais tempo, foi no Sinuelo, no Vinho Sinuelo. Eu trabalhei lá com o Evaldo, o Matheus, o Adão, durante 11 anos. Caramba! Foi meu primeiro emprego, entrei menino lá com 14 anos. Com 14 anos trabalhava no Sinuelo, meu sonho era ter um restaurante, mexer com comida. Você gosta de cozinhar? Eu gostava, não cozinho nada. Mas talvez pela questão de trabalhar lá, o atendimento ao público, e eu carrego muito isso comigo, que eu aprendi com o Evaldo, com o Matheus, com o Adão. Balcão, sempre atento, sempre olhando, tudo bem, seja bem-vindo e tal, tudo bom. Eu aprendi, eu gostava disso, né? E aí eu trabalhei lá durante 11 anos e um dia eu já estava assim, cansado de trabalhar no fim de semana, porque naquela época, inclusive, trabalhava todos os fins de semana, Natal, Ano Novo, e aí eu falei, eu preciso mudar de vida, eu quero ter outra profissão. E aí eu coloquei um currículo baixo do braço e fui procurar emprego na 13 de junho. Nunca tive... Que era o que bombava também, Eu nunca tive uma outra experiência na vida de trabalho. Então, assim, eu fui procurar emprego e abri uma loja da Ponto Certo. Né? Cheguei para deixar um currículo numa loja, tinha um senhor sentado, fortinho, assim, gordinho. A mulher falou, fala com aquele homem ali. Aí eu fui falar. Aí eu falei, que eu sempre fui tagarela, falei. Ele falou, chamou uma moça... Aí depois eu fui descobrir que ele chamava Antônio Gusson. Ele era diretor da Ponto Certo. A Ponto Certo tinha 85 lojas e estava abrindo mais lojas no Mato Grosso. E eu fui contratado para ele. Ele falou depois que contratou, porque eu conversava muito. E eu nunca tinha vendido uma geladeira na vida. E aí, só que eu tinha experiência do Sinuelo. Eu falo, quem vende água de coco vende geladeira e vamos para cima. Vambora, eu assumi uma loja da Ponto Certo aí na 3 de junho. Logo eu fui promovido. Com menos de 3 meses eu já era gerente de loja, nunca tinha passado por isso. Aí eu abri uma loja no Shopping Três Américas, eu fui assumir a loja do Shopping Três Américas. E aí, o que acontece?
Por que eu saí do Sinuelo? Porque quando eu decidi mudar de profissão, eu fui estudar. Aí eu entrei na faculdade, com 3 meses a cabeça... Opa, né? Eu comecei a fazer administração de empresas. Foi aonde que eu decidi sair do Sinuelo e procurar um emprego, que eu pulei essa parte, né? Aí fui trabalhar na Ponto Certo e aí, assim, ó, gerente de loja. O que faz a pessoa crescer numa empresa? Cota, balança e carteira. E eu falo assim, ó, cota era boa, balança bati, era bom e carteira eu recebia tudo que eu vendia. E aí um dia a empresa falou, olha, você é muito grande para nossa empresa. Nós vamos mandar você para a melhor loja nossa. Nunca tinha nem escutado na vida Corumbá. Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Era uma praça extremamente agressiva de varejo. A Ponto Certo tinha 3 lojas lá, fazia divisa com a Bolívia, a venda era muito grande. Minha mãe chorou uma semana e eu peguei o carro e fui para Corumbá. Morei 2 anos em Corumbá, gerente de loja da Ponto Certo. Que loucura! Assim, foi Só que eu era doido, Jane, eu era doido. Eu subia, eu colocava uma geladeira no meio da loja. Lá tem uma rua que chama Delamare. E é tudo de paralelepípedo. Eu colocava uma geladeira no isopor lá e eu subia em cima da geladeira com o microfone. Doido eu falava, nada, né? falava. Então, assim, ó, eu fui assumir uma loja do lado de uma igreja e precisava vender e a venda não acontecia. Eu fechava toda aquela frente da loja no sábado à tarde e falava assim, ó, o maior saldão de domingo, depois da missa, vai ser... Cara, e vendia. Eu tirava água de pedra. E assim, moleque novo, sangue, né, cara? Cheio de energia. Cheio de energia. Né? Morei 2 anos lá em Corumbá. Não tinha nem 30 anos nessa época. Não tinha, era novo. Jane, eu morava num quartinho, meu irmão foi lá me visitar. Eu morava num quartinho que era tipo uma república. Não ganhava muito dinheiro, né? Meu pai e minha mãe passou muita dificuldade. A gente morou com muita dificuldade em Cuiabá, em Várzea Grande. E eu também não tinha nada. E aí era um quarto, cabia uma cama, um calor, parede dessa largura virada lá para o Pantanal. Eu jogava 5 baldes de água para poder dormir. Para poder lá dormir lá em Corumbá. Cara, só tinha um colchãozinho de solteiro e um ventilador. Cara, e trabalhava. Guardei dinheiro para comprar um Polo sedã, você acredita? Acredito. Guardei dinheiro. Eu sempre fui sonhador. Eu penso sempre assim, ó, a gente tem que ter meta, a gente tem que ter sonho. Aonde que está escrito, aonde que está definido, que lugar que está? Está no seu computador, está no seu papel, está na sua geladeira, escreve. Realizou, qual é o seu próximo passo, qual é o seu próximo sonho. E sempre fui assim. Sempre fui assim. Aí de lá, a Ponto Certo começou a ter um pouquinho de dificuldade e tal. Aí eu vim trabalhar na Romeira, aqui em Cuiabá. Aí voltou. Aí vim trabalhar na Romeira. Trabalhei um tempo na Romeira, fiquei bastante tempo, teve de varejo também. E ali na faixa de 2000, hoje, está fazendo 12 anos que eu abri a Bom de Ver. Hoje? Que legal! Hoje, Gente, a gente marcou isso para gravar esse podcast já tem uma semana, aí não rolou, aí foi. E hoje? Hoje nem eu lembrava. Porque é aniversário da Bom de Ver, eu falei, acho que é dia 16. Hoje apareceu a lembrança no meu Facebook, é hoje, a inauguração da Bom de Ver 12 anos atrás. Caramba! Cara, que bênção, né? Olha só. Aí eu tava na Romeira, meu gerente chegou, eu tirei férias. Antes de tirar férias, eu falei para ele assim, ó, eu quero trocar de carro. Ele falou assim, que carro você quer comprar? Eu falei, quero comprar um Fluence. Aí eu achava lindo, ele falou, não, é difícil de vender, compra um Corolla. Eu falei, mas é meu sonho. Ele falou, não, se você precisar, você vende rápido, compra um Corolla. Eu comprei um Fluence em 60 vezes sem entrada. Jesus, para pagar 3. Ele é tipo daquela pessoa que vai no shopping, 2 amigos, fazer como falar, amiga, você gostou desse? Ah, não, eu gostei mais desse. Não, mas eu vou levar esse aqui porque foi que eu gostei. Peguei férias, fui com o Fluence para o Paraná, voltei, minha mãe e meu pai, voltei de férias, fui trabalhar, né? Cheguei na loja e estava lá meu chefe. Falou assim, olha, você sabe que eu sou novo gerente regional e eu tomei uma decisão de te desligar da empresa. Caramba, assim? E eu fui mandado embora, Jane, eu fiquei 4 anos chorando, triste. Sabe que hoje veio esse pensamento? 4 anos? Eu fiquei 4 anos chorando, porque eu não queria perder o emprego, nunca tinha sido mandado embora. E eu fiquei triste 4 anos. Hoje me veio um pensamento, eu falei assim, cara... Graças a Deus me mandaram embora. Deus usou o meu chefe. Naquela época eu não tinha entendimento para ver que ele usou meu chefe para me demitir, me desligar da Romeira. Hoje nem a Romeira não existe mais. 200 lojas, sumiu a Romeira do mapa. E aí eu abri uma pequena loja, comecei uma pequena loja. Quando você foi mandado embora da Romeira? Fui mandado embora da Romeira, peguei meu acertinho e falei, vou abrir uma loja.
Aí eu abri uma loja pequenininha ali, no começo da Dom Bosco, tinha uns 30 metros quadrados. Onde eu te conheci ali? Lá onde me conheceu. Só que era pequenininha. Era porque eu não tinha dinheiro para colocar móveis dentro. Lá eu dividi em 3 partes com aquelas divisórias, né? 3 partes, porque começou bem pequenininha, com 4, 5 camas ali e 2 sofás. E aí depois eu fui aumentando, conforme eu fui aumentando o estoque, né? O prédio já era daquele tamanho. O prédio era daquele tamanho, Safo, né? Foi lá, fechou. Jane, todas as pessoas que eu conheci na vida falaram que ali era o pior lugar de Cuiabá para abrir uma loja. E realmente era. Porque as pessoas só queriam ter loja na 3 de junho e eu tava na Dom Bosco. Você subia, né? E hoje, tudo que eu conquistei, eu, meu irmão, a meu sobrinho, a minha família, tudo que nós conquistamos foi daquela porta ali na Dom Bosco. Avenida Dom Bosco, número 900. Sou muito grato, muito grato. Eu te conheci aí na loja ali. Muito grato, Caramba, que história legal, Ederson. Começou com 3 caminhas e 2 sofás? E você queria loja de móveis? Sim, queria. E aí, o que acontece? Eu vou entrar no nome, rapidinho. Tinha que escolher um nome. E eu queria que fosse um nome indígena. A minha ideia era ser uma loja de varejo, igual Casas Bahia. Por isso que a Bom Te Ver começou vermelha e azul. Aí eu falei, eu vou escolher uma peninha. Aí ela vai ser a logomarca, 3 peninhas, uma azul, uma vermelha e uma amarela. E vai ser uma loja de varejo. Aí comecei a anotar num papelzinho nome que eu queria que fosse a empresa, né? Aí eu anotei Sendira, uma mãe protetora, uma mãe indígena. Aí eu tinha o Google, já pesquisei no Google. Bem TV Móveis. Bem TV? Não, Deus falou comigo, Bom Te Ver. Bom Te Ver, Bom Te Ver. Meu irmão estava do lado e minha mãe. Eram as 10 horas da noite. Aí, falei, mãe, Bom Te Ver. Bonito nome, Anderson, Bom Te Ver. Bonito nome, né? Anotei num papelzinho. Não tinha dinheiro nem para tomar um café. Aí eu tinha um amigo, Tiago, e a Genilza, da Dom Comunicação. Eu falei, liguei para ele, falei, posso ir tomar um café com você? Porque eu não tinha dinheiro com a consultoria, né? Aí ele falou, vem aqui, passa no escritório e tal. Hoje ele tem uma agência maravilhosa, cuida de contas gigantes aí da Canopus, da Flamboyant, imagino, né? Naquela época. E eu não tinha nem dinheiro para tomar um café com ele. Inclusive, ele cuida da conta da Bom Te Ver hoje. Olha que sonho, bom, cara, graças a Deus, né? Olha aí. Bom Te Ver, da Canopus, da Flamboyant. Aí ele, vem aqui e tal. Sentei numa mesa assim, a Genilza do outro lado. Ela falou assim, fala o primeiro nome que você anotou no papel. Eu falei assim, Sendira. Ela falou, não, sem direção. Cara, olha o start de quem tá na área, né? Aí o outro Bom Te Ver. Eu falei, Bom Te Ver? Ela falou, Bom Te Ver. É um sentimento bom. Você já registrou? Não sabia nem o que era registro. Eu falei, não sei nem o que é isso daí. Não, então vamos ver pra gente. Cara, começou ali. Ficou um nome, é um sentimento bom. É tudo que o nosso nome transmite. É verdade. Um sentimento bom. Com essa, a gente vai conferir um bloquinho, jogo rápido. A gente está voltando, porque essa história é boa, viu? Vocês viram, né, gente? Já demos uma viajada aqui longa na história da Bom Te Ver. Espaço Class, festas e eventos. O espaço perfeito para suas comemorações. Eventos, festas de noivados, formaturas, aniversários, reuniões, confraternizações. Espaço Class. Rua das Hortênsias, 899, Jardim Cuiabá. Faça agora a sua reserva. Garanta seu espaço. Acesse espaço_class ou pelo telefone 659-8463-9723. Medicina Integrativa e Regenerativa. Dr. Carlos Chilisca. Especialista em otorrinolaringologia, acupuntura médica, cirurgia cérvico-facial, procedimentos estéticos. Dr. Carlos Chilisca. Agende sua consulta online ou presencial. 011 9 1080 3640 ou 65 3624 5769. Rua Corumbá, 495, Bairro Baú, Cuiabá, Mato Grosso. Caminho dos Pés Podologia, equipe especializada em cuidado dos pés.
Podóloga responsável, Luzinete Oliveira. Podologia preventiva e clínica, laser terapia, escalda-pés e gel spa. Reflexologia e quick massagem. Caminho dos Pés Podologia. Girassóis 307, Jardim Cuiabá. Com mais de 30 anos de experiência e tradição, o Instituto Machado de Odontologia é referência em saúde bucal. Nossa principal área é a odontologia funcional, liderada pelo renomado Dr. Rosário Caselli Nuovo. Com foco na saúde geral, tratamos o ronco e a apneia, disfunção da articulação temporomandibular, através da odontologia funcional biológica. Oferecemos soluções personalizadas. Entre em contato conosco e agende sua consulta. Volare, Clínica de Terapia Capilar. Terapeuta Lâmia Xavier. Terapia ILIB, protocolos pós-Covid, cuidados com a fibra capilar, ozonioterapia, alopécia e quedas de cabelo. Volare, ajudando a cuidar da saúde de seus cabelos. Agende sua avaliação. 65 99966 2499. Janine Catiúcia, fisioterapia, pilates, RPG Sonchard, liberação miofacial. Agende sua avaliação. 99919-8407. Doutora Mariana Barros, médica dermatologista, especialista em doenças de pele, cirurgia dermatológica e oncologia cutânea. Membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica e Grupo Brasileiro do Melanoma. Doutora Mariana Barros, Avenida Ramiro de Noronha, 966, Duque de Caxias. Clínica Jardins de Eva, 659-9924-3758. Já estamos de volta, gente. O nosso podcast hoje está especialíssimo porque hoje é aniversário da Bom Te Ver e, coincidentemente, acreditem vocês ou não, eu estou aqui. O Ederson está aqui e a gente está contando um pouco dessa história. E aí a gente já fez um resumo de como você chegou aqui, como nasceu a Bom Te Ver. Sim. E aí vocês começaram... Deixa eu só voltar um pouquinho que você falou, né? Quando você estava saindo de uma loja indo para outra de móveis... você estava fazendo curso de administração. Finalizou a faculdade? Finalizei, sou formado em administração pela Univag. Tenho o maior orgulho de falar que a nossa vida só muda com o estudo. Então eu tive a oportunidade de mudar não só a minha vida, do meu irmão, da família dele, do meu sobrinho, do meu pai, da minha mãe e várias outras pessoas que fazem parte do nosso quadro colaborador. Equipe, né? Então, assim, o estudo muda a vida da gente, né? E eu até brinquei antes no intervalo, falei, olha, a minha monografia, na época, não era computador. Então, era estudar na biblioteca. A minha monografia é a avaliação de clima organizacional. Eu fui o único aluno da Univag daquele ano que tirou nota 10. Parabéns! Lembro até hoje, Catarina Zeitolian era coordenadora do curso de administração da Univag. Depois ela foi para a Unirondon, mas, cara, tenho o maior orgulho disso. Que bom, que parabéns. Legal, né? Tirar 10 numa monografia não é para qualquer um, não, gente. Ainda tem monografia, será, na sua faculdade? Hoje acho que não é, não. Hoje é um projeto, né, que eles fazem. Que era a mesma coisa. E a minha tem 88 páginas. Vou te mandar para você ler, porque ela é incrível de ler. É uma delícia de ler. Que bom. É um estudo muito legal. Parabéns. Eu fiz um projeto de uma revista. Olha que legal. Ficou bem legal também. Mas não tirei 10, não, gente. Tirei 9. Nem me lembro que nota que eu tirei da minha monografia, gente. Sinceramente, não me lembro. Tô brincando aqui. Tá. Aí nasceu a Bom Te Ver. Nasceu a Bom Te Ver. Né, lá na Dom Bosco. Sim. E aí, como que foi essa sequência? Porque assim, 12 anos hoje. As pessoas perguntam, mas assim, qual que era a finalidade? O que você... Então, assim, por exemplo... Começou com sofá e colchão. Você falou, vou montar uma loja, queria que fosse varejo, né? Nós estávamos ali em 2012, próximos da Copa do Mundo. Então, é o seguinte,
Nós íamos ter uma Copa do Mundo e nós tínhamos um varejo que se resumia em Citilar, Novo Mundo, Martinello, Romeira. Todos os sofás que existiam dentro dessas lojas eram 3 e 2 lugares. 3 e 2 lugares, 3 e 2 lugares. Não existia outro formato de sofá. E você já conhecia bem o mercado, e aí, né? o que acontece? Eu fui olhar um apartamento. O primeiro apartamento de Cuiabá, nem existia MRV, era a Cleide Imóveis que vendia, chamava Charme Goiabeiras, a MRV lançou. E eu fui olhar para comprar. Quando cheguei lá, eu nunca tinha visto nada de 39 metros e meio, 37, 39 metros quadrados. Nunca tinha visto, né? E aí era pequeno para a época. E aí eu fui olhar para comprar esse apartamento. Falei, gente, isso é o futuro. Aí olha só, hoje tem 22 mil apartamentos MRV mais ou menos em Cuiabá. Aí veio os condomínios da PDG na saída de Várzea Grande, saída de Cuiabá. Veio todos os rios Cochipó, os condomínios da Rodobens, Terra Nova, Várzea Grande, que eram casas, são casas de 37 a 55 metros quadrados. Aí o que eu fiz? Eu tinha uma loja pequenininha, falei, eu vou vender sofá sob medida. Aluguei um espaço no Shopping Três Américas, só cabia um sofá, era uma fortuna, nem sei como que eu dei conta de pagar. Aluguei, coloquei um sofá em frente ao Verde Vale. Lá embaixo. Sofá sob medida. E aí eu peguei e mandei fazer umas 70 plaquinhas assim, de lona, né? Com jacarezinho, eu mesmo colocava. Aí eu ia lá, ia até aquela obra do Rio Jangada, e colocava sofá sob medida. Lá no Rio Cachoeirinha, sofá sob medida. Lá no Rubi, em Várzea Grande, sofá sob medida. Você foi aonde o seu cliente estava? Lá no Terra Nova, Várzea Grande, sofá sob medida. Eu comecei a colocar essas plaquinhas, sofá sob medida. E foi assim, ó, um boom. Foi uma loucura. Aí você fabricava ou você terceirizava essa fabricação? fabricação? A gente tem até hoje indústrias que produzem pra gente. Porque, Jane, eu vou fabricar um sofá. Naquela época, né, eu precisava muita mão de obra. Então é mais fácil eu trazer o know-how de um fabricante, né, uma indústria com 40 anos produzindo sofá, e ela vai fazer o sofá sob medida para mim. E eu comecei a vender sofá sob medida. Eu fui a primeira pessoa a vender sofá sob medida dentro de Cuiabá. Que sacada, hein? Não precisava ter uma loja grande, você precisava ter o cliente, que os clientes soubessem que você existia. E até agora, por exemplo, de um tempo para cá a gente mudou, mas lá na Várzea Grande, que tem a fachada ainda, que tem mais 10 anos a fachada de Várzea Grande, ainda está escrito estofado sob medida. A gente trabalhou muitos anos, depois virou Bom Te Ver Móveis, mas era Bom Te Ver Estofados Planejados. Estofados planejados. Eu acho que a gente até lembra da sua época, alguma coisa antiga. Tem vídeo seu antigo. Bom Te Ver Estofados Planejados. Tem um com a sua voz. Olha aí, gente, ó. Vou ter que resgatar. Pena que a gente não vai ter tempo para resgatar. Vamos resgatar é verdade, isso aí. Tem um com a sua voz, eu lembrei agora. Que legal. Você fala assim, Bom Te Ver Estofados Planejados. Quero resgatar essa. Olha que coisa boa, fazendo parte da história da Bom Te Ver. Porque eu conheço a Bom Te Ver desde 2016, 15, 16, então assim, foi lá no comecinho. Sim, Mas nessa época já foi muito rápido, porque a loja já era bem maior, era lá na Dom Bosco, lá embaixo, mas já era uma loja grande. Mas foi uma série. Hoje eu tenho amigos que falam assim, meu Deus, mas é Bom Te Ver, cresceu tanto nesse mercado que é tão competitivo dentro de Cuiabá. Ó, é com todo carinho e orgulho que eu falo isso. A Bom Te Ver é uma empresa muito querida dentro de Cuiabá e o estado do Mato Grosso. Mas como que a gente conquistou isso? Foi uma série de estratégias que, nesses 12 anos, por exemplo, falar, o nome é um sentimento bom. Nós fizemos esse feirão que eu fiz no Três América, eu fiz no Três América, no Pantanal. Eu fiz tudo. Eu tive muita ajuda de pessoas. Se eu for falar aqui, eu vou ficar a noite inteira falando de N pessoas que me ajudaram nessa vida. Mas eu também fiz muita coisa sozinho. Eu desmontei muito sofá, eu carreguei muito sofá, eu coloquei muito sofá em cima de carro, coisas que ninguém viu, só eu vi. Eu fiz feirão no Supermercado Extra, eu fiz feirão sozinho na feira de Gaúcha, ali naquela onde faz a Expoagro, né? Lembra a Feira do Sul? Lembro. Eu fiz 3 anos seguidos de Feira do Sul. Eu fiz feira na frente do Alfa Mal ali. Eu fiz no Açaí, eu fiz no Extra, eu fiz no Mirante das Águas, eu fiz Shopping Três Américas, Shopping Pantanal, estacionamento. E você sempre investiu muito em mídia, né? Essas feiras era mídia, mas mídia de TV, mídia de rádio. Você sempre foi muito atuante, a pessoa né? vê hoje e fala assim, mas como a Bom Te Ver cresceu. Eu colocava um totem assim, mandava fazer um totem, colocava um tapete, colocava um sofá em cima e ia vender sofá. Era isso daí.
e investi muito. Quando veio a pandemia, nós tínhamos concorrente que inclusive já fechou até a loja aí ano passado, que esse concorrente tinha loja em 3 shoppings, era conhecido, ele não tem mais nenhuma loja. Só que quando veio a pandemia, nós já tínhamos 10 anos de Instagram. 10 anos de Instagram. E teve gente que tem loja de imóveis com 60 anos em Cuiabá que não faz Instagram. Aí a culpa não é minha. Que não fazia mídia, não fazia fazia nada, minha, que o cara, né? A Bom Te Ver tá aí, tá fazendo. Então, assim, ela se tornou bem conhecida por conta disso. Uma série de acertos. Porque assim, eu me lembro, quando eu cheguei aqui em 2016, quando a gente começou a fazer a mídia para você, eu estava ainda no grupo TBO. Sei. Né? E vocês nunca deixaram de estar presente nos programas de colega, em outros veículos. Então brinde. Sempre a gente brinde, prêmio. Meu Deus, brinde. A gente adorava fazer brinde, a gente Parcerias. faz brinde. Eu acho que o brinde ele fica ali para a pessoa ali, ó, quantos anos a pessoa tem aquilo ali. Até hoje eu encontro pessoas que ganharam um brinde nosso há 10 anos atrás. Eu tenho lá, da Bom Te Ver. E aí vai ficando. São coisas que vão marcando. E aí, às vezes, a gente até se pergunta. E são estratégias que hoje... Você, agora vamos mudar mais para o empresário. Mas é uma pergunta que é interessante. Hoje, como que você vê essas estratégias, por exemplo, das feiras, dessa ousadia ou dessa coragem que você tinha? Nós vamos conferir um bloquinho e depois, na volta, você me responde. Ótimo. Espaço Class, festas e eventos. O espaço perfeito para suas comemorações. Eventos, festas de noivados, formaturas, aniversários, reuniões, confraternizações. Espaço Class, Rua das Hortênsias, 899, Jardim Cuiabá. Faça agora a sua reserva. Garanta seu espaço. Acesse espaço_class ou pelo telefone 659-8463-9723. Medicina Integrativa e Regenerativa, Dr. Carlos Chilisca, especialista em otorrinolaringologia, acupuntura médica, cirurgia cérvico-facial, procedimentos estéticos. Dr. Carlos Chilisca, agende sua consulta online ou presencial. 011 9 1080 3640 ou 65 3624 5769. Rua Corumbá, 495, Bairro Baú, Cuiabá, Mato Grosso. Caminho dos Pés Podologia, equipe especializada em cuidado dos pés. Podóloga responsável, Luzinete Oliveira. Podologia preventiva e clínica, laser terapia, escalda-pés e gel spa. Reflexologia e quick massagem. Caminho dos Pés Podologia, Girassóis 307, Jardim Cuiabá. Com mais de 30 anos de experiência e tradição, o Instituto Machado de Odontologia é referência em saúde bucal. Nossa principal área é a odontologia funcional, liderada pelo renomado Dr. Rosário Caselli Novo. Com foco na saúde geral, tratamos o ronco e a apneia, disfunção da articulação temporomandibular, através da odontologia funcional biológica. Oferecemos soluções personalizadas. Entre em contato conosco e agende sua consulta. Volare, Clínica de Terapia Capilar. Terapeuta Lâmia Xavier. Terapia ILIB, protocolos pós-Covid, cuidados com a fibra capilar, ozonioterapia, alopécia e quedas de cabelo. Volare, ajudando a cuidar da saúde de seus cabelos. Agende sua avaliação. 65 99966 2499.
Janine Catiúcia, fisioterapia, pilates, RPG Som Charge, liberação miofacial. Agende sua avaliação, 99919-8407. Doutora Mariana Barros, médica dermatologista, especialista em doenças de pele, cirurgia dermatológica e oncologia cutânea. Membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica e Grupo Brasileiro do Melanoma. Doutora Mariana Barros, Avenida Ramiro de Noronha, 966, Duque de Caxias. Clínica Jardins de Eva, 659-9924-3758. Já estamos de volta, gente. Nosso podcast hoje está delicioso. Eu deixei uma pergunta para o Ederson antes do intervalo, sobre a questão de tudo que você fazia, que você estava contando para a gente, das feiras, da mídia que você sempre investiu, de que você acreditar, do trabalho de carregar sofá, sim, vai, arrisca, ouça. Você acha que essas estratégias você faria hoje de novo? Você acha que elas ainda funcionam? Eu não estou dizendo necessariamente para a Bom Te Ver, porque sim, hoje ela está num outro patamar. Sim, hoje a gente está falando de 3 lojas. Sim. A gente está falando da loja da Dom Bosco, a gente está falando da loja de Várzea Grande, a gente está falando da loja da Estrada do Moinho. Estrada do Moinho. Né? As 3 grandes lojas. Né? Você acha que essas estratégias ainda funcionam para os negócios? Mudou muito o mercado, mas assim, cada empresa, eu sempre falo, quem está começando agora, ela tem que passar pelo que nós passamos. Hoje eu não me vejo mais fazendo feirão. Tem lojas que fazem feirão dentro de Cuiabá. Por que não? Porque, por exemplo, nós temos o nosso cliente de recompra. Foram as pessoas que ficaram contentes ao longo desses 12 anos. E nada é por acaso. Nós pegamos uma indústria que produziu sofás para uma grande referência de lojas dentro do Mato Grosso, que era a Decorlis. Então, nós pegamos um fabricante de sofá que chama Estofado Ascente, se transformou em Maison Vie, para produzir sofá para nós há 11 anos atrás. É meu parceiro há 11 anos. Essa durabilidade de sofá que o cliente que comprava nessa grande loja sentia, ele sente com a Bom Te Ver. Então, eu não preciso falar nada. O cliente fala assim, olha, meu sofá já tem 10 anos e é da Bom Te Ver e está novinho. Então, nós temos esse cliente da indicação. Só que eu penso que hoje o mercado está muito mais difícil. Muito mais. Muito mais. Porque tem muita loja que ela pensa, eu vou fazer um feirão, aí eu tenho mais volumes de clientes. Mas a chave não é essa. A chave é você encantar de uma forma que esse cliente, eu sempre falo o seguinte, o meu sofá na sua casa é parte da minha loja. Se você ficar contente, você me indica. Então, o trabalho é esse. É um encantamento. E hoje a gente trabalha para isso. De ter uma equipe própria, de ter um uniforme impecável, de ter um carro limpo chegando na frente da casa desse cliente, porque é uma experiência de compra que ele quer. Com todo respeito a todas as pessoas que estão nesse mercado, mas não dá para entregar o seu sofá amarrando uma corda de qualquer jeito, igual era no passado. Eu acho que você tem que personalizar, você tem que entregar com carinho, você tem que ter cuidado. É dessa maneira que o cliente vai lembrar de você. Mas hoje tem a venda digital. Hoje tem muito mais lojas do que tinha 10 anos atrás e a gente está ali também, no meio delas. Então, eu tenho que continuar fazendo esse cliente olhar para o meu negócio. Né? Eu tenho que fazer esse cliente continuar olhando para o meu negócio. E aí no diferencial do atendimento, da entrega, da qualidade, treinamento. E melhorando a cada dia. Essa experiência mesmo da nossa loja que a gente reformou aquele prédio ali no Goiabeiras, é para trazer para o cliente também uma nova experiência de compra, porque o varejo, não só do meu segmento, que é uma linha média, é diferente daquele varejo mais popular. Essa é a diferença, né? Porque cada momento que a empresa cada momento que a empresa vive, sim, é um momento de ações diferenciadas. Sim, mas sem esquecer a essência, né? Sem esquecer a essência. Estava falando, hoje a concorrência é muito maior, tem a venda digital, lembrei o que eu ia falar. Então é o seguinte, hoje você tem o pequeno varejo, aquele varejo do produto de entrada, da primeira compra, do primeiro sofá.
até muitas redes grandes de varejo, elas foram para o digital. E hoje elas perceberam que a loja física é muito importante. Então, estão buscando trazer o cliente que eles perderam. É igual ao banco. Eles mandaram o cliente para o caixa eletrônico, agora estão construindo agências de milhões para trazer o cliente de volta. Ederson, você tocou num assunto que eu venho falando há anos, que acontece, a gente vive na pele ainda, e você não é um desses empresários, você levou a sua mídia para o digital, mas você não deixou de acreditar, por exemplo, numa mídia de TV, numa mídia de rádio, que é a essência das mídias. Você não deixou de acreditar e investir na loja física. E é o que eu falava para vários clientes. Devagar com a dor, porque o santo é de barro, gente. O cliente, ele gosta de atenção, de carinho. Tem o cliente que gosta de tato. Tem gente, mas vai comprar tudo online. Calma, devagar, porque tem cliente que só é igual São Tomé, só compra vendo. Se eu te falar uma coisa, você nem... Então, eu acho que esse é um alerta, inclusive, que você está dando como empresário para muitos empresários que acham que o mundo acabou. Vou te falar 2 negócios. Você não sabe disso, muita gente não sabe. Nós ainda fazemos panfletos. Perfeito. Uma empresa, a Bom Te Ver fazer um panfleto, fazemos. A gente distribui com uma imagem do sofá. Um amigo meu tinha uma loja de colchão ali no centro de Cuiabá. E eu falei, olha, faz 2.000 panfletos e distribui. Ele falou, Éder, é muito caro. Eu falei, é muito caro? Fecha a loja e vai para casa. Se você tiver esse entendimento de que mídia não é caro, você tá no lugar errado, não. Outdoor. Jane, eu amo outdoor. Não tenho dinheiro para fazer 10, gostaria? Faço um. Quantas pessoas vão passar na frente desse outdoor? Então, assim, a mídia, ela é muito importante. A gente não tem outra maneira de crescer a não ser com a mídia. E as redes sociais, então você sabe, eu sempre gostei, sou apaixonado nisso. Então, não, e eu acho isso muito importante, porque assim, muita gente fala assim, não vou investir na fachada da minha loja, reformar para quê? Eu estou vendendo online. Não sei. Gente, e aí, de repente, você já vem com essa comprovação e fala, não, calma, peraí, porque o meu cliente gosta de ir na loja, meu cliente gosta de ver, e tem vários empresários hoje, correndo atrás de... Hoje é numa velocidade, Jane. Eu falo sempre, grande. Eu falo para o nosso colaborador, nosso vendedor de manhã. Rede social é roda gigante, gigante. Você está aqui, daqui 2 minutos você não é mais visto. Então você está aqui. Você tem que estar presente na rede social o tempo todo. Você quer ser visto? Não tem outra maneira. E aí, por exemplo, eu gosto das coisas mais orgânicas. A nossa rede social tem 33 mil seguidores orgânicos. A gente nunca fez sorteio, porque eu falo assim, quem vai seguir a Bom Te Ver é porque gosta, né? Então, assim, fazer as coisas orgânicas, bem feitas. Não adianta eu vou lá comprar não sei quantos mil seguidores para... Não adianta. Não, né? E é continuar acreditando naquilo que sempre funcionou, né? É a mídia de TV, a mídia de rádio, aí apareceu uma mídia nova, faça o panfleto. É por isso que a gente está aqui. Por exemplo, se a gente for pensar quantas visualizações tem o Competência, tem aí programa de podcast que tem, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que essa visão é que faz com que realmente a Bom Te Ver seja esse sucesso. Eu tenho uma frase que eu gosto muito e eu lembrei disso agora olhando para você, e olhando para essa televisão. E vale a pena falar. Quando alguém olhar para você, faça o olhar valer a pena. É eu que criei. Legal! Cara, é linda, tá lá no meu Instagram. E é verdade. Se 5 pessoas assistirem o nosso podcast, cara, faça esses 5 valer a pena para eles escutarem a nossa história. É isso que motiva a gente, é isso que motiva as pessoas. Esses 5 vão multiplicar, né? Pelo exemplo. Quantas pessoas, pelo nosso exemplo, elas vão se entusiasmar, né? Gente, eu uso uma frase que eu uso muito na minha área de venda, que eu falo assim, não é ser insistente, é ser persistente. Porque a pessoa insistente, o vendedor insistente e a gente que trabalha, né, com o cliente direto, é muito chato. Agora, persistência tem que existir. Né? O Ederson até às vezes comenta, né? De vez em quando eu dou uma subida, de repente eu apareço lá. Mas eu até preciso falar isso pessoalmente aqui, agradecendo. Nós tivemos
Foi um semestre muito difícil. A Jane apareceu na loja do nada. Não é do nada, é Deus. Ele prepara, ele reserva momentos pra gente. A Jane apareceu lá às 10 horas da manhã. Eu tava naquele dia, não tava legal. Tava bem deprimido, eu tava pra baixo. triste. E eu sou um cara, a energia lá em cima. Eu sou alto astral e aquele dia eu tava pra baixo, né? Aí, por quê? Por conta das dificuldades do que a gente está enfrentando. A gente vai, de vez em quando, caindo, cara, né? Cenário, é nacional. Isso aí, o Brasil inteiro está vivendo isso. E você chegou num momento lá na loja e a gente falou, vamos começar a se movimentar, vamos mexer aqui, vamos fazer a vitrine. E aí a gente começou a movimentar, estamos aqui. Tá vendo? E naquele dia mesmo a coisa já deu uma girada, né? Te liguei, falei, olha, hoje foi falei, bom, Éder, cara, pode parar com isso. Vamos fazer a energia girar, vamos circular esse negócio aqui. Sim. E começamos a fazer uns vídeos e foi. E que pintou essa história da gente mudar o cenário estúdio. aqui, sim. E é isso. É isso. Movimento gera movimento, Exatamente. Teve um dia, Jane, conta essa história agora, recente, acho que vai 2 meses. Sábado é o nosso ganha-pão, sábado é o dia que mais vende. Cara, chega 11 horas e nada, 11h30, nada, meio-dia, nada, a gente fecha 1 hora. Cara, tinha 5 pessoas lá na loja, vendedor, meu irmão, meu sobrinho, a Ellen tava lá. E eu falei, eu vou começar a gravar aqui e vocês vão passar de um lado para o outro da loja. Ellen, você... Fazendo movimento. Você pega um catálogo, o outro pega um pedido e vocês ficam passando atrás de mim aqui. Jane, juro por Deus. Cara, nós postamos isso 11h30 da manhã. Uma cliente lá de Várzea Grande, abençoada. Ela foi no Instagram e falou assim, olha... Reserva essa mesa para mim, que daqui 30 minutos eu tô aí. Não fecha a loja. Ela comprou uma sala de jantar de 30 mil reais. Tá vendo, gente? Movimento. Em menos de 1 hora, nós tivemos 60 mil reais de venda de um cenário que nós estávamos para ir embora. Deprimidos. E eu só peguei o meu celular e eu falo para você, eu não sou de colocar o selfie, vídeo. Eu gosto de falar mostrando no sofá. Difícil você ver a minha carinha assim. Ou alguém me filma. Eu acho que eu não sei filmar assim. E eu acho que foi a primeira vez que eu peguei o meu celular. Então, aquela necessidade daquele dia me fez eu gravar dessa maneira aqui e as pessoas andando atrás de mim. E vendeu 60 mil reais. É o que eu falo, gente. Quem supera as crises é a criatividade. Crie, né? É criar. Porque quando a coisa está fluindo, tudo tranquilo, a coisa está girando, você deixa girar. Sim. Agora, quando o que é que o bom empresário, né? Para você que está começando agora, empreendendo agora, está começando do zero, ou tem 1 ano, 2 anos, né? A coisa começou a cair e você vai caindo junto. Não, aí é que é a hora de você falar assim, não, pera Mas aí, o mais né? importante de tudo isso, empreender, não dá para brincar de ser empresário. Não. Então eu sempre falo o seguinte, paciência. As pessoas abrem um negócio, uma padaria, um mercadinho, uma loja de sofá e elas não querem persistir. Elas querem tudo muito rápido. E não é rápido. Não é rápido. É no tempo de Deus. Então, assim, tem que esperar, tem que ir trabalhando, é um dia de cada vez. Hoje eu vejo assim, eu falei agora, entrei na loja ontem à noite, agradeço a Deus. Jane, eu sou muito otimista, eu sou um cara visionário, mas nem no meu melhor sonho eu me via com 3 lojas hoje. Assim. Nem no meu melhor sonho. Então, assim, é mais do que a minha expectativa. Então, por isso que a gente tem que acreditar, tem que sonhar, tem que ir em busca, tem que... Gente, mais um bloco. Espaço Class, festas e eventos. O espaço perfeito para suas comemorações. Eventos, festas de noivados, formaturas, aniversários, reuniões, confraternizações. Espaço Class, Rua das Hortênsias, 899, Jardim Cuiabá. Faça agora a sua reserva. Garanta seu espaço. Acesse espaço_class ou pelo telefone 659-8463-9723. Medicina Integrativa e Regenerativa. Dr. Carlos Chilisca. Especialista em otorrinolaringologia, acupuntura médica, cirurgia cérvico-facial, procedimentos estéticos. Dr. Carlos Chilisca. Agende sua consulta online ou presencial. 011 9 1080 3640 ou 65 3624 5769. Rua Corumbá, 495, Bairro Baú, Cuiabá, Mato Grosso.
Caminho dos Pés Podologia, equipe especializada em cuidado dos pés. Podóloga responsável, Luzinete Oliveira. Podologia preventiva e clínica, laser terapia, escalda-pés e gel spa. Reflexologia e quick massagem. Caminho dos Pés Podologia, Girassóis 307, Jardim Cuiabá. Com mais de 30 anos de experiência e tradição, o Instituto Machado de Odontologia é referência em saúde bucal. Nossa principal área é a odontologia funcional, liderada pelo renomado Dr. Rosário Caselli Novo. Com foco na saúde geral, tratamos o ronco e a apneia, disfunção da articulação temporomandibular, através da odontologia funcional biológica. Oferecemos soluções personalizadas. Entre em contato conosco e agende sua consulta. Volare, Clínica de Terapia Capilar. Terapeuta Lâmia Xavier. Terapia ILIB, protocolos pós-Covid, cuidados com a fibra capilar, ozonioterapia, alopécia e quedas de cabelo. Volare, ajudando a cuidar da saúde de seus cabelos. Agende sua avaliação. 65 99966 2499. Janine Catiúcia, fisioterapia, pilates, RPG som charge, liberação miofacial. Agende sua avaliação. 99919-8407. Doutora Mariana Barros, médica dermatologista, especialista em doenças de pele, cirurgia dermatológica e oncologia cutânea. Membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica e Grupo Brasileiro do Melanoma. Doutora Mariana Barros, Avenida Ramiro de Noronha, 966, Duque de Caxias. Clínica Jardins de Eva, 659-9924-3758. Já estamos de volta e hoje a gente está com o nosso podcast contando a história da Bom Te Ver Móveis, que completa hoje 12 anos. 12 é um número lindo, né? Lindo, né? Se eu ouvi você falando tantas vezes de Deus e tal, né? E se a gente pegar aí na numerologia, né? Nas energias todas, o número 12 é fantástico, tem um peso incrível. Sim. Hoje vocês estão com 3 lojas. 3 lojas, isso. Né? Você acaba ficando mais aqui na Dom Bosco. Aqui na Dom Bosco, ali no bairro Goiabeiras, né? Sim. Aí tem lá na Estrada do Moinho, na Arquimedes Pereira Lima. E tem lá na Várzea Grande também, ao lado do Banco do Brasil. A loja de Várzea Grande está com 11 anos, né? A gente abriu um ano depois, a gente abriu ela pequenininha, era na Alzira Santana, mudamos para lá, ampliamos. E aí a gente está trabalhando. E todas trabalham com o mesmo estilo de produto, né? Mesmo estilo de produto, é. Eu sempre falo o seguinte, para quem que você quer vender? Porque o mercado ele é muito segmentado e a gente tem que ter essa consciência. Eu tenho que saber para quem eu quero vender. Mas eu falo o seguinte, que o meu sofá, ele cabe dentro de um MRV de 35 metros, ele cabe dentro do Vila Jardim. O que muda? A qualidade é o mesmo, só muda o tamanho. Então, assim, eu tenho sofá de um apartamento de 37 metros para uma casa de 800 metros. O que muda? O importante é você oferecer qualidade. Oferecer qualidade, o cliente ficar satisfeito, o olhinho brilhar na hora da compra, e aí as coisas vão acontecendo, né? Sim, é. Mas assim, ó, assim, hoje eu fico assim, tem hora que eu sento com meu irmão, nosso volume de atendimentos em condomínios de médio alto padrão é muito grande. E hoje vocês atendem o estado todo grande. Também, né? Estado todo, todas as cidades do Mato Grosso. E o mais importante, eu falo assim com muito carinho, com muito orgulho, que a MRV nos trouxe até aqui. Porque até então nós tínhamos o cliente do MRV. E eu sempre falo o seguinte, Jane, a parede é maravilhosa. Você tem um MRV onde cabe um sofá de 2,5 metros. E você tem apartamentos de construtoras renomadas aí, apartamento de 1.200.000, que não
cabe um sofá grande. Então, assim, é relativo. Acho assim, ó, você tem que entregar qualidade. E a gente está, graças a Deus, dentro de todas essas casas, onde a gente tem o carinho das pessoas. E hoje vocês têm daquele mobiliário realmente pro pequenininho pro grande. E a qualidade é indiscutível, gente. Quando eu entro, eu às vezes olho e falo assim, caramba, eu tenho peças da Montiver em casa que já tem 9 anos. A gente é muito exigente, eu e meu irmão, na hora de comprar, de selecionar, porque a gente não vende o que a gente não gosta. A gente não vai colocar um modelo de linha para agradar um amigo. Ah, Éder, eu quero um sofá de R$ 1.500. Eu não vou colocar um sofá de R$ 1.500 para agradar uma pessoa que quer um. Infelizmente, tem a pessoa que vai comprar, eu sempre falo, é o primeiro sofá, mas ele vai agora abrir uma rede de lojas aí, que tem um monte de sofá atrás do Paraná, são sofás populares. E tem o público para ele. E eu falo o seguinte, você sabe quando ele vai comprar comigo? O segundo ou terceiro sofá. Porque a vida de todas as pessoas, elas melhoram ao passar do tempo. Então é o seguinte, a primeira cadeira que ele compra numa loja de varejo é R$150. A segunda cadeira é R$500. A terceira cadeira, ele já compra uma cadeira de R$1.600. E você tem todos os públicos. Né? Exatamente. E o nosso público foi crescendo com a gente, você acredita? Eu acho a coisa mais incrível. É legal assim, isso. Você vê também o público crescendo junto com a gente. É maravilhoso. Que bom. Ederson, bom, é Anderson o nome do seu irmão, né? Anderson, Anderson. Nada seria possível sem o Anderson, sem o Leonardo, sem todos os nossos colaboradores. O mais importante, Jane, a minha família, os meus pais. Eu sempre falo, sem os fornecedores, a gente não seria nada. Os nossos parceiros, as pessoas que nos ajudam. Porque é o seguinte, eu sempre uso isso. O cliente, ele é muito importante. O cliente, ele é o que te move. Mas se você não tiver um bom fornecedor, o que adianta? Você vai perder o seu cliente. Então, assim, os nossos fornecedores, os nossos parceiros, a nossa família, os nossos colaboradores, assim, eles são o motivo de tudo isso. Eu sou só uma pessoinha só. Você sabe o que é engraçado? Que nós contamos aí anos de história, 12 anos de Bom Te Ver, e eu não ouvi você reclamando nenhum, porque nesses 12 anos nós já tivemos vários desafios econômicos no Brasil, se for contar aqui das histórias, a gente chora. E o interessante é que para você nada disso é importante na história, entre aspas. Não é ênfase, entendeu? Daria para fazer uns 3 podcasts para falar das coisas que eu perdi nesses 12 anos. Porque foram tantas histórias, tanto sofrimento, tanto choro. Mas a gente está aqui para falar para contar das alegrias, né? E Deus é maravilhoso o tempo todo. A gente tem que falar de coisas boas. A questão da Romeira, hoje eu tenho outro entendimento. Naquela época era uma perda. Hoje é uma bênção. Graças a Deus eu fui mandado embora. Comecei um negócio próprio. Então, assim, o que era dor lá atrás, hoje é alegria. Então, é ponto de vista, assim, é diferente. O que a gente não pode é perder as oportunidades de mudar, né? Não, tem que aproveitar sempre essas oportunidades e mudar para melhor. E realmente ver as pessoas crescendo. Eu fiquei mega feliz quando vocês saíram da loja lá de baixo. Falei, caramba, que loja linda! Né? Que loja gostosa, que você entra, tem tudo que você quer, que você precisa, e com o mesmo carinho, com a mesma simpatia, com o mesmo dinamismo. Hoje, quando eu olho aqueles caminhões de vocês de entrega, eu falo, putz, que coisa boa, né? E quando o cliente abre a porta da loja lá no Goiabeiras, você fala assim, eu te conheci pequenininho, eu te conheci lá naquela portinha. A pessoa, sabe? Você entrou dentro da nossa loja e eu sempre falo muito isso. É sentimento. Porque se você entra numa loja que você não se sente bem, a energia daquele lugar quer que você se sente mal, você vai embora. A nossa loja é um convite para você permanecer lá. Mas por quê? Porque tem muita energia lá dentro boa, tem muita fé, tem muito amor, tem muitas coisas maravilhosas dentro de uma Bom Te Ver. Que bom. Parabéns. Que Deus continue abençoando. Amei. E olha, amei fazer parte desse dia de comemoração, viu? Obrigado. De toda a nossa história. Eu que fico feliz. Obrigado. E orgulhosa de fazer parte de uma história bonita como a de vocês. Né? O seu sobrinho, que eu vi basicamente crescer dentro da loja. E vamos estar aqui nos 15 anos, nos 20 anos. Vambora. Gente, e o nosso cenário, para vocês que estão acompanhando o programa Janinese, né? A gente renovou grande parte dele com a Bom Te Ver, como sempre, parceiraço, e que eu recomendo sempre para vocês. Deus abençoe, parabéns. E obrigada por ter vindo aqui. Eu sei que você não é muito de entrevista, mas comigo você tá. Obrigado, amei o convite. Obrigado a todos. Quero que você volte, tá bom? Volto sim. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Você acompanha agora podcast Competência.
Minas Farma, 3 lojas. 8 de abril, Mário Andreazzi e Carmindo de Campos. 3057-3200. Instituto Machado de Odontologia. 65-3623-6066. Clés Tapetes e Couro. 99809-0078. Doutora Mariana Barros, médica dermatologista. 659-9924-3758.